Vamos comentar sobre a anatomia do sistema genital masculino. O sistema genital masculino, ele é constituído por órgãos internos e externos, assim como na mulher. Daria para fazer um estudo pareado. Temos órgãos que são homólogos entre homem e mulher. Quais são os órgãos internos masculinos? O testículo, o epidídimo, que tem esse nome, epi significa em cima, e dídimos é um dos nomes usado para testículo, dídimos, ou orquis, que é muito utilizado, como a orquite, que é a inflamação testicular. Depois do epidídimo nós temos o ducto deferente, que é esse grande ducto que vai conduzir os espermatozoides, lugar onde é feita a vasectomia. O ducto ejaculatório, que está dentro da próstata. Parte da uretra, não a uretra inteira, mas as glândulas. A glândula chamada de seminal, a glândula bulbo-uretral, a próstata. E os externos? Os órgãos externos, o pênis, que é o órgão de cópula, o órgão do ato sexual, e o escroto, que vai acabar abrigando o testículo, o epidídimo e o comecinho do ducto deferente. Então temos um panorama geral, o testículo, que é o órgão produtor dos espermatozoides, o epidídimo, que fica acima do testículo, o epidídimo. E o que acontece? O testículo produz os espermatozoides a uma temperatura de 2 a 3 graus abaixo da temperatura corporal, por isso que ele não fica no interior de uma cavidade, e esses espermatozoides são armazenados no testículo, no epidídimo. O epidídimo é o lugar de armazenamento dos espermatozoides que foram produzidos pelo testículo. No momento da ejaculação, os espermatozoides caminham por esse grande ducto, que é o chamado ducto deferente. E o ducto deferente acaba levando os espermatozoides em direção a um ducto que fica no interior da próstata, chamado de ducto ejaculatório. Os espermatozoides passam pelo ducto ejaculatório e caem na uretra, que nós já vimos a uretra masculina, ela vai servir tanto para a passagem da urina quanto dos espermatozoides. Mas as glândulas associadas, a glândula seminal, a famosa e bem estudada próstata, e uma glândula não ilustrada aqui, pequenininha, chamada de glândula bulbo-uretral. Então, o testículo, que é recoberto por essa membrana esbranquiçada, chamada de túnica albugínea, que é uma túnica branca, recobre o testículo. Ele produz os espermatozoides. Nessa figura a gente tem os ductos seminíferos do testículo, que tem células que promovem a produção desses espermatozoides, e os espermatozoides produzidos serão levados até o órgão que fica acima e atrás do testículo, chamado de epidídimo, o epidídimo. O epidídimo tem uma região dilatada, que é a chamada cabeça do epidídimo, um corpo e uma porção final, que é a cauda do epidídimo, local onde os espermatozoides ficam esperando até o momento da ejaculação para saírem pelo ducto deferente. O ducto deferente conduz os espermatozoides, então esse ducto deferente tem um trajeto por dentro do escroto, depois ele vai atravessar o funículo espermático, atravessar o canal inguinal na parede do abdômen, contorna a bexiga, vai se direcionando para trás da bexiga para levar os espermatozoides lá para o ducto ejaculatório, que fica dentro da próstata. Então essa aqui é uma visão posterior da bexiga, o ureter,
E aqui o ducto deferente, nosso ducto deferente, ele vai conduzir o espermatozoide em direção à próstata dos dois lados, temos dois, para jogar esses espermatozoides no ducto aqui dentro, chamado de ducto ejaculatório. Então, o ducto deferente joga os espermatozoides no ducto ejaculatório. O ducto deferente ele sobe da cauda do epidídimo e passa por dentro desse cordão esbranquiçado. Esse cordão esbranquiçado contém no interior o ducto deferente, artéria testicular, artéria para o ducto deferente, veias. Esse cordão é chamado de funículo espermático. Funículo é cordão espermático, porque dá passagem a esse ducto deferente que conduz os espermatozoides. O ducto deferente, então, ducto deferente, levando os espermatozoides. E aqui eu vejo inferiormente a próstata, que fica abaixo da bexiga. Vou circular a próstata à direita da imagem. E uma glândula que fica atrás da bexiga, chamada de glândula seminal. E o que acontece? Essa glândula seminal tem um ducto, e o ducto da glândula seminal se une ao ducto deferente. Quando o ducto da glândula seminal se une ao ducto deferente, forma o ducto ejaculatório. Então aqui dá para observar o ducto deferente vindo, a glândula seminal lateralmente a ele, e vai juntar o ducto dessa glândula seminal com o ducto deferente, eles vão se unir, formando o ducto ejaculatório. O ducto ejaculatório atravessa a próstata, recebendo os espermatozoides e levando os espermatozoides até a uretra. Desta forma, os espermatozoides atravessam a uretra no momento da ejaculação. Aqui nós conseguimos observar a próstata e esse esquema à direita aqui é um esquema interessante de zonas prostáticas, mas eu trouxe para vocês aqui essa figura para mostrar a glândula seminal, o ducto deferente trazendo os espermatozoides, ducto deferente, e a junção do ducto deferente com o ducto da glândula seminal forma um ducto que passa por dentro da próstata, isso acontece dos dois lados, e esse ducto que passa por dentro da próstata é o ducto ejaculatório. E saindo da bexiga, eu tenho a uretra atravessando a próstata também. Nessa figura, a uretra atravessa a próstata e nesse momento os ductos ejaculatórios acabam levando os espermatozoides para dentro dessa uretra para serem ejaculados. A glândula seminal, a secreção da glândula seminal e a secreção prostática, mais da glândula bulbo-uretral, que é essa pequena glândula chamada de glândula bulbo-uretral, a secreção dessas glândulas promovem um meio líquido para os espermatozoides se locomoverem, mantém a nutrição dos espermatozoides, o pH e uma proteção. O órgão externo, que é o órgão de cópula, o pênis, ele é formado por corpos que se enchem de sangue, por estruturas chamadas estruturas eréteis, revestida por pele. E a região distal do pênis é a chamada glande do pênis. A glande do pênis é recoberta por pele, denominada de prepúcio. Se fizermos um corte transversal do pênis, dá para observar dois cilindros com diversas cavidades internas, e essas cavidades vão receber sangue no momento da ereção, são os chamados corpos cavernosos, e o corpo esponjoso, que permite a passagem da uretra.
A uretra passa por dentro do corpo esponjoso. No pênis flácido, os corpos cavernosos têm pouco sangue circulando. Já na ereção, que é feita por um estímulo do sistema nervoso parasimpático, esse sistema nervoso parasimpático promove vasodilatação, os vasos dilatam e o sangue preenche as cavernas do corpo cavernoso e isso resulta no estado de ereção. O pênis tem uma parte fixa no osso do quadril e na membrana do períneo. Essa parte fixa é chamada de raiz. Nós encontramos na raiz do pênis o ramo direito e o ramo esquerdo. E esses ramos são partes dos corpos cavernosos. Então, o corpo cavernoso lá na raiz, essa parte do corpo cavernoso presa, é chamada de ramo. E essa porção central, que é do corpo esponjoso, é denominada de bulbo do pênis. E o bulbo do pênis é formado por corpo esponjoso. Então, o corpo esponjoso, quando fica na raiz, muda de nome. Desta forma, a raiz do pênis é formada por 2 ramos provenientes dos corpos cavernosos e um bulbo formado pelo corpo esponjoso. Percebam que o corpo esponjoso continua e a glande do pênis, que é a porção mais anterior do pênis, é formada apenas pelo corpo esponjoso. Nós não encontramos corpos cavernosos na glande.